Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa leitura diária da Bíblia. Estamos lendo os profetas menores, né? E hoje nós estaremos lendo todo o livro de Joel, tá? O livro de Joel é um livro com 3 capítulos e nós estaremos lendo os 3, amém? Vamos lá então, lembrando sempre que a versão é Almeida, Revista e Atualizada, amém? Então vamos lá para a nossa jornada então. Capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e vossos filhos os façam aos seus filhos e aos filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e eles têm queixas de uma leoa, queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-se da casca e as lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos, lamenta como a virgem pelo marido da sua mocidade. Ela está cingida de pano de saco, cortada está na casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação, e os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra está de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou e os olivais murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros meu Deus, e passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo, a semente mirrou debaixo dos torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se perdeu o cereal, como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, eu clamo, porque fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos no deserto. Meus irmãos, essa questão do dia do Senhor aqui, ele tem 2 facetas. Ele tem uma faceta histórica, que é quando, por exemplo, o Senhor enviava juízos sobre a nação. Ou ele usava uma outra nação para destruir, como foi o caso da Babilônia para o reino do sul e a Síria para o reino do norte, em outras ocasiões também, tá? Ou quando essa nação ela era assolada por pestes, por fome, por miséria, por seca, por estiagem, tá? Era a forma de Deus determinar o juízo. É também chamado de dia do Senhor. Porém, nós temos a faceta do dia do Senhor escatológica, que é quando o Senhor virá, né, para julgar os povos da terra. E isso está no sentido, né, do juízo final, ou seja, de um juízo que será declarado sobre as nações. Isso a gente vai ver claramente, está no livro de Apocalipse, principalmente entre os capítulos 6 e 16, tá? Mas nós vamos falar mais disso quando nós estivermos estudando Apocalipse. O capítulo 2, irmãos, ele é uma continuação aí do capítulo de número 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz, né? E dai voz dos rebate no meu nome. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo.
dia de escuridade, dia de densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Como a alva sobre os montes, assim se difunde o povo grande e poderoso, o qual deste tempo antigo nunca houve e depois dele não haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai o fogo devorador, atrás a chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e como de cavaleiros, assim corre, estrondeando como carros, vem assaltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como o povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas e entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso e quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Então, veja que nesse caso aqui é um dia do Senhor tratado de maneira histórica, né? Mas daqui a pouco nós vamos falar de maneira escatológica. Quer ver? Seguindo o capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos e reuni os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não os entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, para que não lhes dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Então o Senhor mostrou-se zeloso para com a terra e compadeceu-se do seu povo, e respondendo ele disse, eis que eu vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações, mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, lançarei sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pássaros do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida de chuva, fará descer como outrora chuva temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos em que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, em que houve maravilhosamente para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo não será mais envergonhado. Então, diante disso, irmão, nós temos aqui uma promessa de restauração. Sempre é assim. É comum a gente ver isso nos profetas. O juízo por causa da condição pecaminosa do povo, mas em seguida uma palavra de restauração. Prosseguindo aqui no capítulo 2 ainda, para o final. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões.
Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, meus irmãos, a gente vê claramente uma profecia muito conhecida, a profecia sobre o derramamento do Espírito Santo. Essa profecia aqui, ela tem um duplo cumprimento pelo seguinte, porque ela se cumpriu ali no dia de Pentecoste, tá? Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, Atos capítulo 2. E aqui, quando na segunda parte, quando fala aqui, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande dia terrível do Senhor, é justamente o que eu falei para vocês anteriormente, que é o que está entre os capítulos 6 e 16 do livro de Apocalipse, que serão juízos de Deus derramados sobre a terra no período da tribulação. Meus irmãos, capítulo de número 3. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia? É isto vingança que quereis contra mim? Se assim que quereis vingar, farei sem demora cair sobre vós, sobre a vossa cabeça, a vossa vingança, visto que levastes a minha prata, o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos, vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para apartar para longe dos seus limites. Eis que eu suscitarei lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e as vossas filhas e os filhos de Judá, e estes aos sabeus, uma nação remota, porque o Senhor disse: proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, chegam-se e subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas relhas e arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vide todos os povos ao redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor. Faz descer os teus valentes, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e em Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por elas. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá encherão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sintim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom fará-se um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. Então, irmãos, está vendo aqui claramente? Então, essa questão do dia do Senhor. Haveria um juízo contra as nações, né, que estavam ali naquele tempo. Ele cita aqui como Edom, Tiro, Sidom, Filístia, né? E também, no mesmo texto, capítulo 3, ele fala de um juízo que virá sobre as nações, tá? Por causa do seu pecado, da sua malícia, que é o julgamento das nações, ou chamada Batalha do Armagedon, que está especificamente ali no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Amém? E o capítulo termina com a palavra de restauração entre os versículos 18 e 20. Meus irmãos, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Nós pedimos aos irmãos que continuem deixando aí o seu like, né, para que o YouTube considere o conteúdo relevante, os irmãos possam se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, que os irmãos também possam, né, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.